sociais, hoje ou no decorrer do dia de amanhã. Não esqueça de compartilhar essa reunião para que essa palavra que foi ministrada hoje, que Deus usou a vida de Emanuel para falar conosco, ela também possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam ter essa amizade, essa intimidade, esse estreitamento, né, entre ela e Deus, para que ela também venha ter a vida abençoada, assim como vai ser a sua, no nome de Jesus. Amém? Daniel Duarte. Daniel, presidente dos jovens, ou Daniel do Instituto Daniel de Coach? Quem que vai falar conosco nessa noite? É um pacotão? Tá ligado. Receba então essa direção para sua vida. Sim, senhor. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo aí? Chega mais pertinho aqui, vem aproximar um pouquinho mais, vocês estão muito longe aqui de mim. Antes de eu começar, deixa eu fazer uma pesquisa aqui de satisfação. Eu fiz no Power Jovem no sábado para saber a galera que tá de jejum aí. Eu vou perguntar primeiro de pizza e depois de lanche. Vamos fazer um teste aqui. Quem tá mais afim de comer lanche, diga amém. Amém. Quem tá mais afim de pizza, diga amém. Amém. Quem que ganhou aí? Quem quer dormir em casa, diga amém. Amém. Acho que quem quer dormir em casa ganhou. Graças a Deus. Pessoal, hoje eu quero trazer uma palavrinha breve aqui com vocês, até um pouquinho do que eu conversei no Power Jovem com o pessoal. Mas a palavra está lá em Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que vai falar assim, ó: de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, certamente colherá. E o versículo 9 vai falar assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Eu gosto muito dessa palavra, aliás, é a fé que o pastor Fabrício passa anos pra gente sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura é um princípio de vida, é uma lei natural de todo mundo. Tudo que a gente plantar, certamente a gente vai colher. É inevitável. Quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. E a Bíblia é tão linda, mas tão maravilhosa e tão completa, que ela não fica só na teoria, ela traz exemplos pra gente. E hoje eu queria trazer um exemplo para vocês de Davi. Davi, ele era um jovem que começou a sua história bem cedo na Bíblia. Vai falar que em torno a estudiosos vão falar que lá pelos 15 anos de idade, mais ou menos, ele foi ungido para ser rei de Israel. Ele não se tornou rei de Israel, ele foi apenas ungido. Chegou um cara lá, um profeta, e falou assim: ó, a partir de agora você está ungido rei de Israel. Mas ele não se tornou rei de Israel do dia para a noite. A Bíblia vai falar que lá pelos 30 anos de idade, ele foi se tornar rei, efetivamente, como rei de Israel. Só que é tão legal que quando você vai ler a Bíblia lá em 1 e 2 Samuel, que vai contar toda a história de Davi, lá pelo capítulo 15, vai falar assim, ó: e Davi foi ungido rei de Israel. Capítulo 16, Davi enfrentou Golias, e vai falar que ele tinha em torno de uns 20 anos de idade. Depois a Bíblia vai falar lá no capítulo 24, mais ou menos, de 1 Samuel, que Davi ele teve a oportunidade de se tornar rei de Israel. De que jeito? Ele estava fugindo de Saul, para quem não conhece a história. Ele se esconde em uma caverna, e aí o Saul ele entra lá para fazer as necessidades. Davi vai e tem oportunidade. Algumas pessoas falam: vai lá, Davi, mata Saul, agora é sua chance. Ele fala assim: não, porque ainda não é o tempo certo. A Bíblia vai falar que ele fez isso porque ele respeitava a autoridade que Deus tinha colocado Saul como rei. Por esse motivo ele não se apressou. E a Bíblia vai falar: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Aqui na história de Davi, a gente pode aprender 3 lições importantes para quem quer colher. Eu tenho certeza que todo mundo quer colher uma vitória aqui, amém? Amém. O que vai falar então? Primeiro ponto importante aqui, falando sobre Davi e sobre Gálatas 6, que falou assim, ó: não nos cansemos de fazer o bem. Qual que é o primeiro princípio para quem quer colher? Perseverança. E isso fica muito claro na vida de Davi, exemplificando na vida de Davi, que lá com 15 anos, quando ele foi ungido, ele perseverou. A Bíblia vai falar que ele matou urso, que ele matou leão. Não obstante disso, 5 anos depois, ele estava indo para a guerra, ainda para enfrentar Golias. Ele não chegou um dia e falou assim: não, a partir de agora eu sou rei. O pastor falou lá na frente que eu vou ser abençoado, que as coisas vão acontecer na minha vida, então agora eu posso descansar, ficar tranquilo que tudo vai dar certo. Não, Davi, ele fez a parte dele. A gente recebeu uma promessa aqui, aliás, mais de 8 mil promessas na Bíblia,
E muitas vezes a pessoa ela fica esperando só de Deus para as coisas acontecerem. Primeiro ponto importante, começou o jejum, os 120 dias, começou uma campanha na igreja, persevera, pessoal. Vai até o final, porque esse é um princípio de quem quer colher. Muitas vezes a pessoa ela começa uma coisa e para no meio do caminho. Eu já vi muita gente falar assim, aliás, contar uma história. Assisti um filme, não sei quem já assistiu o filme O Menino do Pijama Listrado. Alguém já? Essa história vai contar a história de uns judeus que eles foram presos. E aí um pai, junto com o seu filhinho pequeno, eles vão presos pelos nazistas. E aí o pai começa a contar uma história para aquele menino de que tudo aquilo lá não se passava de uma brincadeira. E na verdade o pessoal estava todo mundo lá para brincar. Mas na verdade aconteceu o holocausto naquele lugar. Os nazistas pegaram vários judeus, colocaram dentro de um tanque pegando fogo e morreu todo mundo. Só que você imagina a resiliência daquele pai para poder falar para o filho de que estava tudo bem, que tudo ia ficar bem, que tudo estava certo. E muitas vezes, na nossa vida, no nosso caminho, a gente passa por problemas difíceis. Muitas vezes dificuldades na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, desemprego, saúde, qualquer outro tipo de problema. E aí começa a murmurar, começa a falar que não vai vir mais para a igreja. Só que muitas vezes a gente precisa treinar os desafios da nossa vida nos momentos fáceis. Por exemplo, quando fura o pneu do carro, a primeira coisa... Pelo amor de Deus, furou o pneu do carro. Não, é nessa hora que você tem que treinar. É na hora que seu filho começa a falar um monte de bobagem que você tem que treinar a paciência. É na hora que o seu patrão é grosso com você que você tem que treinar a sua resiliência, a sua atitude perante ele, o respeito à autoridade. Mas muita gente perde a cabeça. E é nessa hora que Deus tira a bênção. Por quê? Você não está sendo perseverante na fé. Qual que é o segundo ponto que a gente aprende aqui com Davi? E com o versículo também, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Existe um tempo certo para a colheita. Muitas vezes você está plantando, já fez um monte de 120 dias, parece que vai ano entra ano e as coisas não acontecem, mas entenda que Deus está preparando o melhor para você, amém? Amém? Quem crê que Deus está preparando o melhor, diga amém. Amém. Porque ou a gente crê na palavra de Deus ou a gente não crê. Ou a gente crê nas 8.000 promessas que está na Bíblia ou não crê. Eu estava falando isso no Power Jovem, não dá pra gente acreditar só num pedacinho da Bíblia. Ah não, esse pedaço aqui tá bom, mas esse pedaço que fala que eu vou passar por luta aqui, eu não gosto não, eu não vou praticar. Não, esse pedaço que fala que eu tenho que me aproximar e ter mais intimidade com Deus, não. Ah, esse pedaço da bênção aqui eu quero. Não, pessoal, a gente tem que crer que Deus vai fazer o melhor pra gente, independente da situação. E terceiro ponto que a gente aprende com Davi é o respeito à autoridade. A Bíblia vai falar, crê no Senhor o seu Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. O que está falando aqui? Davi, no exemplo dele, ele respeitava a autoridade de Deus ter colocado Saul como rei. Estou pregando de novo aqui, mas já vou terminar, pessoal. Ele respeitava essa autoridade que estava sobre Deus. E muitas vezes a gente também tem que respeitar isso e crer de que o melhor vai acontecer. Muitas vezes não pode deixar surgir a dúvida na nossa mente, a dúvida no nosso coração de que será que as coisas vão acontecer? Poxa vida, eu estou fazendo esse jejum, estou ficando sem comer, o pastor falou que se eu ficasse sem comer e tomar Coca-Cola eu ia ser abençoado, mas crê nessa palavra porque você vai ser abençoado, pessoal, amém? Amém. Por quê? Como eu falei, ou a gente crê ou a gente não crê. A gente estava nos 120 dias do ano passado e eu falei assim pro pastor, se o pastor mandar eu plantar uma bananeira aqui, eu vou plantar, se ele falar que eu vou ser abençoado, eu vou plantar. Aí fala assim, nossa, que absurdo, como assim? O pastor mandar plantar bananeira pagar mico. Por quê? A palavra de Deus, ela vai falar, se eu crer no meu profeta, eu vou prosperar. Pode ser que seja bobagem aquilo que o profeta falou, você olha para ele e fala assim, nossa, olha só que bobagem aquilo ali que ele falou, mas se eu crer e eu fizer, eu vou ser abençoado. E essa tem que ser a nossa fé. Ah, o pastor falou que se eu dormir no altar eu vou ser abençoado, então eu vou. Ah, o pastor falou que eu vou ter que entregar uma oferta, um voto no altar, então eu vou entregar. E eu estava até conversando com uma pessoa essa semana, entra ano e sai ano e eu entrego mais no altar. Parece que Deus, aliás, a gente não vence Deus no dar. Cada ano que passa, a gente entra no voto e dá mais. E dá mais, e dá mais. E chega a ser absurdo. Talvez se a gente falar o valor que deu, muita gente até se escandaliza. Mas cada ano a gente prospera mais. Então, crê no seu profeta e prosperareis. Amém, amém pessoal? Amém. E por último, para terminar, eu gostaria que você entendesse
isso porque muitas pessoas falam assim, nossa, mas será que é para mim essa palavra? Será que é comigo? Será que eu posso ser abençoado? Mas eu não sou capacitado. Mas a Bíblia vai falar lá em Mateus 5, vocês são o sal da terra, vocês estão aqui para dar sabor. E se a gente tirar o sabor, que é o Espírito Santo de dentro da gente, para que serve o sal? Se não para ser pisado e jogado fora. Mateus 5 vai continuar. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no alto de um monte. Deus vai exaltar vocês, amém? Amém. Não se esconde, não se acende uma velha e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar mais alto para que todos possam ver e a glória de Deus possa ser, e Deus possa ser glorificado através da sua vida. Deus vai te exaltar para que a glória dele seja através da sua vida, amém? Amém. É propósito de Deus que isso aconteça. Ai, Daniel, mas você não sabe de onde eu vim, você não sabe a minha família, você não sabe a minha situação, que eu estou desempregado. A Bíblia vai falar em 1 Pedro 5,7, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, separado, escolhido para anunciar as grandezas daquele que o tirou das trevas para a infinita luz. Deus quer te exaltar para que o nome dele seja glorificado, amém? Amém. A única limitação está aqui na nossa mente. É a gente que tem que crer no poder de Deus e aceitar que Deus tem sim o melhor pra gente, porque ele fala também em Jeremias 29:11, eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para fazê-los vocês prosperar, ter esperança em um futuro. Nós somos escolhidos e separados por Deus para anunciar as grandezas dele. Eu tenho certeza que Deus vai responder grandes sonhos aqui nessa noite, amém? Amém, amém ou amém? Amém. Então, se você crê nessa palavra, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, eu entro na sua presença, apresento cada pessoa aqui nesse lugar, meu Deus. Pessoas, meu Deus, que não olharam, meu Deus, pro tempo, não olharam pro clima, não olharam para tantas noites vindo no terreno, meu Deus. Talvez para muitas pessoas isso possa parecer loucura, meu Deus. Mas a tua palavra diz também que a loucura, meu Deus, que a gente faz pro Senhor, pode parecer loucura pros lá de fora, meu Pai. Mas aqui dentro da tua casa, o Senhor ia nos honrar, meu Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa responder cada oração aqui feita nesse lugar, nessa terra que é santa, meu Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa caminhar com eles essa semana, fazendo eles lembrar dessa palavra, que eles vão perseverar, vão permanecer até o fim nessa guerra, meu Deus. Vão entender que existe um tempo certo, meu Deus, para cada coisa. Eles vão continuar plantando, e quanto mais plantar, eles vão colher ainda mais, meu Deus. Então, que cada atitude de fé que seja depositada aqui nesse lugar, meu Deus, cada sonho, meu Deus, entregue nas suas mãos, meu Pai, que o Senhor possa responder cada oração, cada sonho, cada projeto, visita as famílias, as casas, os trabalhos, vida financeira, econômica, profissional, sentimental, emocional, saúde, meu Deus, vida familiar, e em nome de Jesus, matrimonial, casamento, meu Pai, que o Senhor possa visitar cada pessoa, relação entre pai e filho, relação entre cunhado e sogra, meu Pai, todas, meu Deus, as relações aqui nessa igreja, em nome de Jesus, que o Senhor possa responder essas orações, meu Pai, a fim de que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só você que crê, diga amém. Amém. Diga bem forte, amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Sei que nós estendemos um pouquinho mais hoje. O amado se empolgou, né? Ele quase passou oferta também. Mas, posso pedir uma última oração para você? Então, estenda suas mãos em direção ao bispo aqui. Nós vamos unir a nossa fé e nós vamos clamar a Deus por aquele que tem clamado pelas nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós apresentamos a vida do teu filho, do teu servo nas tuas mãos. Meu Pai, o Senhor disse que se em teu nome nós orássemos, os enfermos seriam curados, meu Pai. Então nós unimos a nossa fé e clamamos a Ti em favor da cura do teu filho, meu Pai. Toca, meu Deus, no estômago. Meu Pai, o Senhor é o Deus que coloca as mãos agora e toda dor, toda enfermidade cai por terra no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, dá a ele agora paz, tranquilidade, sabedoria, uma noite de sono, descanso e repouso, meu Pai. E que ao levantar, meu Deus, pela manhã, meu Deus, para fazer a tua obra, porque o Senhor sabe os compromissos que o teu servo tem para o dia de amanhã. Ele vai realizar cada um deles na bênção, na paz e com a certeza de que o Senhor já foi com ele, já fez a obra por completo e a vitória sobre a vida dele. Nós ligamos então essa cura no nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele mesmo te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu espero você amanhã, 9 horas da noite, logo após o culto Musa.